A moeda padrão do mundo é o petróleo bruto. Não é o dólar, não é o ien, a libra e nenhum outro no mundo. Isso tudo tem a ver com a crise no Oriente Médio. O que acontece agora no Oriente Médio irá afetar todos os aspectos da nossa vida, desde a passagem do avião até a compra no supermercado. Isso tem a ver com o valor do dólar. O litro da gasolina custava $1,50 há 3 anos atrás. Agora o litro custa $4. Lembre-se, não foi a gasolina que mudou. A gasolina custa $4 por litro. E o que mudou? Exatamente a moeda que você está usando para comprá-la. Existem hoje no mundo 3 agendas que precisamos considerar nesta minha fala. 3 bases de controle do mundo. E agora eu posso declarar enfaticamente. Eu digo com toda certeza que isso não é nada positivo. É uma conspiração. É um método de pôr diferenças entre as 2 palavras. A primeira agenda é a nova ordem mundial. Temos diante de nós a oportunidade de criar para nós e para futuras gerações uma nova ordem mundial. Um mundo onde o Estado de Direito, não a lei da selva, regerá a conduta das nações. Quando fomos bem-sucedidos, e seremos, teremos uma possibilidade real nesta nova ordem mundial. Uma ordem em que um credível das Nações Unidas pode usar o seu papel de manutenção da paz para cumprir a promessa dos fundadores deste país. Eu fiquei sabendo há uns 8 meses atrás que dentro de 4 a 5 meses haveria uma crise no Oriente Médio. E aconteceu exatamente. Eu estava no seu programa de rádio e disse que dentro de 4 a 5 meses isso aconteceria. E hoje as pessoas olham para mim e dizem, Lindsey Williams, você é um profeta? Eu digo, não sou. É porque eu confio nas palavras de quem tem me informado. E eu estive, Rod, no teu programa de rádio e disse, vai acontecer uma crise no Oriente Médio. Eu gostaria que você confirmasse. É absolutamente verdade, mas você deve dizer mais do que isso, viu? Porque fora do ar você me disse muito mais coisas. Você também me disse que a curto prazo a prata iria ter um valor muito acentuado. E durante o mês de fevereiro deste ano 2011, a prata estaria muito mais valiosa. E foi exatamente o que ocorreu. Eu aproveitei diante de suas palavras e fiz uns investimentos pessoais, com base nas suas informações. Meus investimentos em prata renderam 20% em um período de 30 dias. Eu estive no seu programa de rádio e eu disse que dentro de 4 a 5 meses, e este era exatamente o tempo que eu havia sido informado, de que haveria uma crise no Oriente Médio. E agora, Rodney, eu entendo que você tem alguma informação que confirmaram isso e que vieram de documentos oficiais do governo federal e que estava em iminência de acontecer essa crise. Sim, na verdade, desde 2008. Um diplomata do Departamento de Estado dos Estados Unidos tinha escondido papéis, memorandos. Eles foram confiscados no aeroporto do Cairo. Um repórter do jornal londrino pegou esses documentos. E esses documentos diziam claramente os meses e os dias. E o tal funcionário do Departamento do Estado estava trabalhando com organizações governamentais, também com sindicatos e ONGs americanas. Além disso, o governo egípcio e as organizações do governo dos Estados Unidos. Havia também a Irmandade Muçulmana, alguns segmentos jovens, e o objetivo era causar uma insurreição. O que eles estavam preparando, de acordo com esse documento, foi criar um levante. Isso derrubaria o presidente Mubarak antes das eleições presidenciais. As eleições presidenciais no Egito, antes das eleições em 2009. A nota também dizia que eles achavam que o tempo era muito curto e estavam então indo para o confronto, para fazê-lo antes das eleições presidenciais de 2011, que acontecerá em setembro deste ano. Então, todos esses planos foram estabelecidos antecipadamente em um memorando do governo em 2008. E tudo isso para derrubar o governo egípcio. Mubarak deveria ser derrubado antes das eleições presidenciais de 2011. Isso tudo está muito bem documentado. Você pode entrar no site do jornal londrino, The Telegraph,
e ver tudo isso, ainda está lá. Então tudo isso foi planejado com muita antecedência. Em 2008 já sabiam que isso ia acontecer agora. O que ocorre hoje no Oriente Médio, então, não foi surpresa. Eu convivi com as pessoas que controlavam o Banco Mundial, o FMI, os funcionários das principais companhias petrolíferas do mundo. E isso fez uma mudança na minha vida. Se alguém me perguntasse antes de eu ter ido ficar com essas pessoas, antes de eu dormir ao lado deles, sentar-me à mesa com eles e conversarmos muito, e se alguém antes disso tivesse me dito, Sr. Williams, você acredita que existe um grupo pequeno de pessoas que controlam o mundo? É claro que eu estaria rindo deles e diria, você é um mané. Agora, se alguém me perguntar isso hoje, após o tempo que eu vivi ao lado deles, se alguém me perguntasse, Williams, você acredita que existe um grupo pequeno de pessoas que comanda todo o nosso planeta? Que ditam as contas dos congressos nacionais dos países, que controlam os preços do petróleo e que controlam toda a moeda do planeta? Eu diria... Não só eu acredito, mas eu sentei muitas vezes com eles e ouvia muito esses assuntos. Espero que você também acredite em mim. Existe verdadeiramente na face da Terra um grupo de pessoas que controlam o nosso planeta. Eles dizem quais projetos de lei devem ser aprovados nos congressos. Eles determinam aos presidentes o que devem fazer. E durante todos os dias de nossa existência, somos afetados pelas decisões dessas pessoas. Hoje, eles estão atuando principalmente na área do petróleo. E no transcurso desse DVD que você está assistindo, eu farei algumas previsões muito incomum. Essas pessoas me disseram coisas. E eu vou estar falando aqui, mostrando o que vai acontecer no Oriente Médio. Quanto você estará pagando por um litro de gasolina no futuro? O que acontecerá no supermercado? Eu vou te dizer o preço do ouro, quanto custará. Eles já me disseram. E eles têm uma linha do tempo. E a sua linha do tempo, que por sinal é de 2012. E eles estão planejando o que fazer com a sua nova ordem mundial. Isso ocorrerá no final de 2012. Existem coisas que eles planejam fazer. Este grupo de pessoas certamente existe no mundo de hoje. E exatamente há 35 anos atrás, quando tive o privilégio de estar junto deles, me tornei amigo de alguns deles. E alguns desses indivíduos mantiveram contato comigo. E a cada vez que me diziam o que aconteceria, aconteceu exatamente como disseram. Nenhuma vez aconteceu diferente, acredite. Devemos saber o que aconteceu naquela época a fim de trazê-lo para a nossa data. Então eu tenho certeza que você está se perguntando, o que é o resto dessa história? O dólar está morrendo, isso, a grosso modo, significa que as mercadorias estarão lá, não haverá qualquer tipo de falha nas prateleiras dos supermercados. Porque eles conseguem importar de acordo com a nova ordem mundial, de qualquer outro país do mundo, sempre que houver uma falha em algum local. Caso aconteça uma geada em algum lugar e a colheita seja prejudicada, eles vão buscar em outro ponto do planeta. As prateleiras dos mercados não terão qualquer tipo de falha, mas você pode passar fome. Eu perguntei por quê. Eles responderam, porque a moeda terá desvalorizado a este ponto. Começa a compreender agora o que está acontecendo no Oriente Médio? Ao fazermos da China a grande potência que é hoje, transferimos a Boeing dos Estados Unidos. Transferimos a Caterpillar para fora dos Estados Unidos. A General Motors agora vende mais este ano na China do que vendia nos Estados Unidos. No entanto, nós, como contribuintes, estamos resgatando para agora ir para a China e vender mais carros este ano do que vendiam nos Estados Unidos. Desmantelamos os Estados Unidos a ponto de não sobrar nada para nós. Onde é que os jovens encontram trabalho? Estive falando há pouco com um membro da equipe e perguntei-lhe onde é que encontra emprego quando acabar. E ele respondeu, estou chegando à altura sobre o que falou em 2012. É triste, os nossos filhos, o que terão de enfrentar? Porque eles resolveram desmanchar o país. Isso é o que acontecerá. Tome nota. Por favor, daqui a uns meses, reveja esse DVD e comparem com seu calendário. A crise no Oriente Médio irá de mal a pior. As falhas de produção desses campos de petróleo. O preço do barril do petróleo. De $200, o dólar perderá poder de compra, a ponto em que a economia americana ficará em maus lençóis. O prazo deles é final de 2012.
O que é que eles vão fazer? Vão resolver o problema. Lembre-se, eles criam sempre primeiro a crise e depois apresentam a solução. Qual é a solução? Estou muito satisfeito por perguntar. A solução é a exploração dos campos de petróleo dos Estados Unidos. Vou lhe dizer agora algo que poucas pessoas sabem. Verá, tome nota, daqui a 6 meses ou 1 ano irá compreender tudo o que estou dizendo aqui agora. Tudo isso começou há alguns dias, quando recebi o comunicado sobre o que eles iam fazer. E disse, eu tenho de contar isso ao povo americano. Vou dizer-lhe agora, os 4 campos de petróleo, que já está planejado, que vão explorar de forma a fornecer a energia que a América necessita. Eles serão os heróis, porque iremos deixar de negociar com os terroristas do Oriente Médio e vamos produzir aqui mesmo petróleo, nós mesmos. Quando o dólar cair. Pessoal, por favor, percebam. A dívida de mais de 14 bilhões da América. Nem consegue compreender 1 bilhão, mais de 14 bilhões. Os juros da dívida são pagos pela Reserva Federal, emitindo bilhetes do Tesouro e obrigações. A China, os árabes, os países produtores de petróleo, a OPEP, as pessoas mais ricas do planeta, compram-nos porque é a moeda mais estável da face da Terra. Agora, o que irá acontecer? As garantias do Tesouro, as obrigações emitidas pela Reserva Federal, quando o dólar cair. Isso estava tudo planejado quando Kissinger foi estar com essas pessoas, os árabes, há muitos anos atrás, e disse, olha, nós não vamos produzir os vossos campos de petróleo. Vocês devem investir nas garantias do Tesouro e obrigações emitidas pela Reserva Federal. Ele sabia naquela altura que iria traí-los.